primeira coisa que a gente pretende fazer, que deveríamos fazer, ao montarmos um grupo, ao formatarmos um grupo, é pesquisar com os espíritos ou determinar em conjunto com as pessoas interessadas ali quais os objetivos do grupo que está se formando, os objetivos do grupo de apometria. E vocês podem pensar, mas o objetivo é fazer apometria. Sim, a apometria é a técnica, mas você vai trabalhar com desobsessões a nível complexo, como é a maior abordagem, a principal da apometria. Você vai trabalhar com um grupo terapêutico de apometria, que aí não trabalha com espírito, mas com técnicas de apometria energética. Você vai trabalhar com cura espiritual, feita através da apometria, ou com pesquisas extrafísicas no plano astral, através dos médiuns desdobrados e outras tantas abordagens que podemos utilizar na apometria. Então, o ideal mesmo seria se a gente tivesse uns médiuns já preparados para fazermos uma evocação aos mentores, aos orientadores da reunião que se pretende formar, né? Essa seria a forma ideal de determinar o objetivo do grupo. Não tendo um médium, ou médiuns formados, ou médiuns que se sentem seguros para uma evocação e para também incorporar os mentores, então nada melhor do que o grupo, o conjunto de pessoas ali reunidas, né, poder determinar os objetivos, discutir muito mesmo. E aí o que a gente pode fazer, que é um processo interessantíssimo, você anota, por exemplo, pega uma folha para fazer um mapa mental a respeito da sua reunião, da reunião que você pretende abrir, que pretende inaugurar. Num primeiro momento, você vai abrir um campo para você escrever tudo aquilo que pode ser abordado através da apometria. A apometria não é o fim em si, a apometria é o meio para você atingir determinados fins. É um instrumento espiritual, energético, extrafísico para atingir um objetivo. Então, anote tudo aquilo que pode ser feito. Anote no outro campo, ao lado, tudo aquilo que vocês do grupo têm afinidade ou gostariam de abordar com a apometria. E num terceiro campo, aquilo que vai constituir realmente o foco de sua reunião. Porque depende muito disso, depende muito do objetivo, as técnicas que você irá empregar e até mesmo o tipo de espírito que irá assessorar, né? Por exemplo, às vezes você tem o seu mentor espiritual, eu vou te dar um exemplo aqui muito clássico, né? E com todo o respeito possível, espero que não me entendam mal sobre o que eu vou falar. Mas, por exemplo, nós temos, muito conhecido no meio espírita e espiritualista, o trabalho de Bezerra de Menezes, ou Doutor Bezerra, como alguns o chamam. E eu vou fazer uma abordagem através da apometria. Mas Bezerra de Menezes foi um espírito espírita. Veja bem, foi um espírito espírita. E se eu vou tratar de magos negros, magia negra, cientistas das sombras, eu não posso chamar Bezerra de Menezes porque Bezerra de Menezes não trabalhava com magia negra, com desmanche de feitiçaria, com desmanche de trabalhos feitos, né, tanto no plano físico ou astral. Eu vou precisar de um pai velho que trabalhava com isso. Então, não é algo específico de Bezerra trabalhar com isso. Veja bem, eu só estou utilizando isso como um exemplo para dizer que, a depender do foco, do objetivo da reunião, também mudam ou se modificam os espíritos que irão lidar com a situação que você pretende desenvolver ou com o objetivo que você pretende atingir em sua reunião. Portanto, tem que estar claro quais os objetivos desse tipo de reunião que vocês querem, ou que você quer inaugurar, né? Depois nós temos uma questão, a educação e a instrução dos componentes do grupo que se planeja nos leva a um quesito preliminar.
quais devem ser os componentes de uma reunião ou quem deve compor esta reunião. Porque às vezes a gente tem um tanto de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, temos parentes que têm uma mediunidade que a gente considera fantástica, fabulosa, mas que não se adaptam ao estilo de reunião da apometria. E também eu preciso entender um pouco, e nós falaremos disso ao longo das nossas aulas, né? Dessa aula de formação do Master de Apometria, os tipos de médiums e o estilo de cada médium. Então o médium precisa ter uma certa maleabilidade, ou seja, aquilo que Allan Kardec chama de médiums maleáveis. Então às vezes eu tenho um médium excelente ou com excelente capacidade fenomênica, mas não é maleável. O que quer dizer isso? Se eu evoco um espírito de um mago negro, se eu evoco um espírito de um mentor, um espírito de um suposto sofredor, o médium não tem facilidade de absorver a vibração ou de adequar sua frequência vibratória a tantos espíritos diferentes ao mesmo tempo. Então eu preciso agora do mentor aqui agora, chamo, o médium demora meia hora, 1 hora para conseguir o contato. Eu quero entrar em contato com o chefe dessa falange. Então tudo isso precisa ser estudado. Veja como compor uma reunião de apometria não é somente você reunir um grupo de pessoas que se dizem médiuns. Vamos ver a maleabilidade de cada médium e vamos ver se esse médium tem afinidade. Veja bem, ter afinidade com a apometria não é estar encantado com a apometria. Tem muita gente que se encanta, eu vou fazer apometria, isso. A apometria não é uma varinha de condão para resolver o problema de todo mundo e nem resolve todos os problemas espirituais. Nós iremos falar do que a apometria pode fazer e do que ela não pode fazer. E vamos também ter uma aula de desmistificar a apometria, porque muita gente acha que é uma panaceia, né, para resolver os problemas das pessoas. Bom, voltando para a questão dos médiuns, é muito bom você ter uma relação dos médiuns, testar esses médiuns e não somente começar a fazer a reunião em si e depois você vê que não funciona a coisa. Então vamos fazer testes com os médiuns, através de evocações, de desdobramentos, e ver qual que é mais maleável, qual que se adequa mais à frequência de determinado tipo de espírito. Por exemplo, em nossa casa espírita, nós temos, por exemplo, 4 médiuns que eles são excelentes para incorporar magos negros e feiticeiros. E temos 2 outros que são excelentes para incorporar cientistas e hipnos, seres que usam a hipnose. E temos outros que incorporam qualquer um, tanto faz um quanto o outro, são mais maleáveis. É bom eu saber qual tipo de médium que eu tenho na reunião, porque num caso severo, num caso mais grave, você sabe a que lançar mão. E estou falando, você sabe que lançar mão, depois a gente vai falar sobre isso também em um determinado vídeo. Não significa que se você quer formar um grupo de apometria, se você tem conhecimento, não significa que você tem habilidade para ser dirigente. Às vezes você quer formar um grupo de apometria, mas você não tem habilidade de dirigir o grupo. E eu vou dar um outro exemplo prático a respeito disso. Há muitos anos, há por idos de 1986, eu estava me desligando de uma grande empresa chamada Usiminas, uma fábrica de aço na cidade de Ipatinga, no leste de Minas Gerais, ali próximo do Rio Doce, de Governador Valadares, bem próximo ali dessa cidade. E um amigo meu, que já tinha uns 20 anos de empresa, ele resolveu então, um excelente trabalhador, resolveu fazer um acordo com os Usiminas, porque ele queria montar um negócio para ele. E ele era um extraordinário funcionário, fazia muito bem tudo. Conseguiu um acordo, pegou o dinheiro e empregou naquele negócio que ele queria. E foi exatamente nesse negócio que ele perdeu tudo que ele ganhou dos 20 anos.
Por que isso? Que ele era um excelente trabalhador, um executor, mas um péssimo administrador. Ele não tinha noção de administração. Às vezes nós queremos formar um grupo e somos excelentes trabalhadores e conhecemos muito, mas entre conhecer, querer e saber administrar um grupo, a distância é muito grande. Então a gente primeiramente tem que se despir do orgulho de querer coordenar tudo. Eu quero ser o coordenador do grupo. E às vezes vai dar em nada. Talvez seja um grupo que está fadado, você pode até fundar o grupo e pode afundar depois. Então tenha cuidado. Tudo isso a gente precisa ter cuidado antes de começar o funcionamento do grupo e testar as habilidades de cada um. Bom, uma vez que a sessão de apometria esteja conceituada, ou seja, está determinado o que eu devo fazer, está determinado que o objetivo é esse, quais os tipos de médiums que eu tenho, nós falaremos disso com mais propriedade, né, em outros vídeos. Aí vem uma coisa, quantas pessoas exatamente eu preciso para começar uma reunião de apometria? Quantas pessoas eu preciso? Na verdade, eu já vi excelentes reuniões de apometria, aliás, as melhores, com apenas 3 pessoas. A gente pensa em juntar um grupo grande, um grupo de 14 pessoas, 15, 18, 20, e eu já vi resultados extraordinários com pouca gente. Haja visto que as melhores reuniões mediúnicas, historicamente, foram reuniões com poucas pessoas. Allan Kardec usou 2 ou 3 médiuns, Dona Ivone de Amaral Pereira, que trabalhava desdobrada, era ela e mais uma pessoa que ficava copilando tudo, né? Chico Xavier trabalhava em casa, depois que mais tarde fez o grupo, e depois teve que mudar, né, de da região dele aqui em Minas Gerais, próximo de Belo Horizonte, para Uberaba e manteve um grupo pequeno. Então, uma coisa que nós precisamos perder é essa ideia que eu preciso ter um grupo grande. Se for um grupo formado por 3 pessoas, um dirigente, um bom médium de incorporação e um médium que dê apoio energético e ectoplásmico, eu tenho um grupo de apometria excelente. Desde que também esse grupo ele possa ser um grupo de pessoas que estudem, que estejam dispostas a pesquisar tudo e, inclusive, pessoas que estejam dispostas a fazer uma análise crítica de si próprio e do trabalho e do resultado do trabalho. Isso é importantíssimo porque depois falaremos sobre aquilo que antecede o trabalho de apometria, durante o trabalho e pós-trabalho de apometria. Então, se você tem 3 pessoas, você já está muito bem. Vamos pensar em Jesus, que era das maiores reuniões mediúnicas, ele fez entre ele, Pedro, Tiago e João. A materialização no Monte Tabor, que ocorreu do profeta Elias e de Moisés, só estava Jesus presente, Pedro, Tiago e João doando ectoplasma, e não tinha mais ninguém. Então, o grupo grande significa que você tem que ter uma habilidade de lidar com as questões pessoais que sempre ocorrem em grupos grandes. Tem que ter muito diálogo com qualquer tipo de relacionamento, seja um relacionamento íntimo, social ou mediúnico, espiritual. Tem que ter tempo que você não vai fazer reunião, vai dialogar, vai estudar os casos de cada um, vai atender as pessoas do grupo primeiramente, antes de abrir para atender outras pessoas. E isso dá tempo de você conhecer com quem você está lidando. Bem, qualquer tarefa, gente, de ordem espiritual, ela começa exatamente com a seleção das pessoas que pretendem ou que deverão participar nos trabalhos. Inclusive do dirigente ou do líder. Então tenha em mente o que eu falei antes, né? Não adianta você pensar que se você está juntando um grupo, logo você será líder. Às vezes você não tem capacidade de liderança, você tem boa vontade e uma dose grande de conhecimento, ou quase nenhum, mas liderar não é algo comum. O dirigente deve exercer uma
uma certa dose de autoridade moral e disciplina diante do grupo que ele pretende dirigir. Além de tudo isso, ele tem que ter uma habilidade de estabelecer a harmonia do grupo. Liderar, acima de tudo, é coordenar esforços e não impor condições. Então, num grupo de apometria, primeiramente você vai coordenar os esforços, depois você vai coordenar as habilidades, administrar habilidades e não pessoas, e não impor suas condições pessoais. As condições que existem num grupo devem ser estabelecidas primeiramente pelo plano maior, né, por aqueles que nos orientam, e depois juntos com o grupo, com as pessoas responsáveis, aquelas que estão presentes no grupo, porque existe uma coisa muito comum, que são as pessoas que vivem, de certa maneira, faltando às reuniões. Quem não está presente em qualquer reunião, se você não está presente, você não tem moral para dar opinião. Primeira coisa é isso. Então, para liderar, você tem que estar presente. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter presença. Mas, sobretudo, uma autoridade moral que muitas vezes não precisa de palavras. Apenas um olhar, essa autoridade moral, ela se faz representativa, né? Bom, ainda sobre a formação do grupo de apometria, né? Nós vamos então voltar à seleção dos membros, dos participantes deste grupo de apometria. Qual é ou qual será a tarefa de cada membro? Vamos supor, agora, nesse caso, eu já estou pensando num grupo um pouco maior de 3 pessoas. Vamos supor 4, 5, 10, 20, não interessa. Podem ser 3 também. Qual que é a tarefa de cada membro? Ora, é bom a gente voltar a um texto de Paulo de Tarso que está na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12. Todo mundo conhece o capítulo 13, que fala sobre o amor. Um capítulo antes, no 12, Paulo estabelece algumas regras interessantes de observação sobre como conduzir um grupo. E ele faz uma analogia à igreja ou ao grupo que está trabalhando como se fosse o corpo de Cristo. No capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, isso vale, eu costumo dizer que foi o primeiro livro dos médiuns da humanidade. É o capítulo 12 de 1 Coríntios. Aí ele fala o seguinte, que isto é interessantíssimo. Se todo o corpo quiser ser boca, como o corpo vai andar e como vai escutar? Se um dos membros quer fazer a tarefa do outro, quem vai fazer a tarefa daquele outro membro? Se o pé disser assim, estou cansado de ser pé, eu quero ser mão, como que vai andar? Se o ouvido falar, não, eu não quero ouvir agora, eu quero ver, como que o corpo vai funcionar? Paulo usa essa analogia com outras palavras e diz que cada um tem o seu papel dentro do corpo de Cristo, que ele faz utiliza essa metáfora. Então, que cada um tem uma tarefa. É muito comum todo mundo querer desdobrar e ver espírito, todo mundo querer ser médium vidente, mas se todo mundo for desdobrar e for médium vidente, quem que vai doar energia, ectoplasma, fluido vital para a manutenção da reunião e dos campos de força? Não vai ficar ninguém. Então, a tarefa principal, que é daquele que vai sustentar energeticamente a reunião, se a pessoa quiser incorporar, todo mundo quiser ver, todo mundo quiser ouvir, todo mundo quiser desdobrar e sair por aí fazendo coisas, a reunião perde, então, o principal fundamento dela, que é essa sustentação energética, que nas reuniões convencionais as pessoas chamam de médium de apoio. Não é nada mais do que aquele cara que aparentemente fica calado, tranquilo, não incorpora, não vê, não ouve, mas a reunião não acontece sem ele. Porque ele que está doando, ele está sustentando toda a reunião e sustentando inclusive os médiuns para que eles desdobrem. O que Paulo de Tarso queria falar é isso. Então, por exemplo, é muito comum uma pessoa falar, eu quero psicografar. Pô, mas você não tem habilidade para psicografar.
Então, você vai deixar de trabalhar com a sua habilidade, que você faz muito bem, para querer copiar a habilidade do outro. Faça bem aquilo que você tem habilidade. E aí você está contribuindo para o crescimento do grupo. Então, a tarefa de cada membro precisa estar muito bem clara para que você que pretende dirigir ou formar um grupo de apometria não incorra em erros e não venha tropeçar ao longo das reuniões e das tarefas que os orientadores espirituais irão apresentar para você. Por exemplo, eu preciso de um médium que possa incorporar, mas o médium não quer incorporar, ele só quer desdobrar. Aí eu preciso de um vidente, de um clarividente, clareaudiente, que possa estar comigo conectado para ver se esse espírito é quem ele diz ser mesmo. Mas o cara não quer, porque ele está querendo só incorporar. Ora, vamos ver, e tem algumas mediunidades, né, ao longo dessa formação de Master de Apometria, nós vamos também dar algumas dicas para vocês, né, principalmente nos módulos presenciais, em como desenvolver mais rápido a mediunidade das pessoas através da apometria. Nós conseguimos coisas fantásticas e temos algumas formas de agilizar o desenvolvimento desta ou daquela mediunidade para quem já tem aquela habilidade, né? Qual que seria a especialidade de cada pessoa dentro do grupo? Essa pergunta vem em função da anterior. Veja bem, muitas vezes eu posso ter, por exemplo, uma habilidade mediúnica, que é incorporação. Eu posso ter incorporação, eu posso ter a psicometria extrafísica, eu posso ter, por exemplo, a psicografia. Mas ter habilidades não significa que você é especialista em todas elas. Vamos supor que o médium tem 2, 3 habilidades mediúnicas, mas qual que é a especialidade dele? Aquilo que ele é melhor. Ninguém é bom em tudo. Ninguém na Terra. Então vamos investir naquilo que você é melhor. Kardec fala isso em O Livro dos Médiuns. Se você tem vários tipos de mediunidade e uma está sobressaindo, invista naquela. Depois que aquela principal estiver mais trabalhada, mais desenvolvida, aí sim você pensa em investir na outra. A outra vai ser só acessório e às vezes o outro tipo de mediunidade vem e volta e não vai voltar nunca mais. Então, em que você é melhor? Isso é bom a gente pensar. A especialidade de cada pessoa não significa necessariamente as habilidades que ela tem, mas dentre as habilidades, quais dela ou qual dela que você é bom. Isso tem que estar muito claro para o dirigente do grupo, porque a hora que você precisar, você tem ali uma lista, uma ficha dos médiuns. Você pode ver isto no livro Senhores da Escuridão, logo no início dos primeiros capítulos, o livro escrito por Ângelo Inácio, editado pela Casa dos Espíritos. Nos Senhores da Escuridão, eles fazem uma visita à Lua do planeta Terra, né, ao nosso satélite natural, onde até agora está radicado a base principal dos Guardiões. E lá eles vão em determinado local, onde tem, por exemplo, uma semelhante a um computador com a ficha de cada médium que eles pretendem utilizar. E ali está escrita a habilidade tanto quanto os melindres e os defeitos de cada um. E a capacidade de dedicação de cada um. É bom que o dirigente tenha isso anotado, né? A consciência de que o grupo, gente, será a soma de todos os seus componentes. Se é a verdade, como os Espíritos falam, José Kleber fala muito conosco, que, em geral, o grupo é o reflexo do dirigente, também é verdade que ele será a soma de seus componentes. O reflexo do dirigente, por quê? Se o dirigente for emburrado, se for aquela pessoa extremamente religiosa, que só fala meu irmãozinho, isso, aquilo outro, ele só vai atrair gente assim para o grupo. Nunca esse grupo vai poder adotar uma postura mais aberta, porque o dirigente é daquele jeito. E a soma dos componentes do grupo vai dizer
se este grupo, a soma das habilidades, a soma da abertura de consciência mental desse grupo, vai dizer se esse grupo vai poder abordar questões mais amplas ou não. Se as pessoas têm uma mentalidade mais fechada, nunca esse grupo vai poder abordar questões mais amplas, por exemplo, vamos auxiliar na limpeza extrafísica e reurbanização do umbral. Se o grupo não tem abertura para estudar sobre reurbanização extrafísica, ele nunca vai conseguir fazer isso. Só quando os membros tiverem a mente aberta e o dirigente do grupo também fazer parte dessa soma. Porque às vezes o grupo quer avançar, mas o dirigente impede, né? Os pontos fracos do grupo de apometria também serão, né, a soma das fraquezas dos seus integrantes. Isso é mais interessante do que as habilidades, porque é justamente no ponto fraco que os inimigos do outro lado vão pegar para impedir que o grupo prevaleça, que ele cresça ou que continue a atividade. Então, uma das coisas extraordinárias que nós faremos no nosso Master de Apometria é conhecer a sombra, o lado sombra, as fraquezas dos integrantes dos grupos. Porque o ponto fraco do grupo é a soma dessas fraquezas de cada integrante. É bom conhecer o ponto fraco do grupo inteiro. E para isso a gente precisa de diálogo. E para ter diálogo tem que ter vontade de fazer uma imersão dentro de si. Então, os grupos que pretendem já começar imediatamente, fazendo reunião e tudo, e não fazem essa imersão, não conhecem essas fraquezas, imediatamente você está dando vitória para os oponentes. Se a gente não conhece as sombras, não conhece os melindres, não conhece as manias, os defeitos, tudo isso que compõe cada membro, você já está dando para o inimigo espiritual imediatamente a vitória sobre o grupo. Então, antes, gente, muito antes de tentar atender os outros, conheça as fraquezas dos seus integrantes, incluso do dirigente ou de quem pretende dirigir. É muita coisa, não é? Mas prosseguiremos falando a respeito da formação de grupos de apometria, porque a gente precisa tirar esse véu, essa ilusão que basta juntar um bando de gente que esteja fantasiando, que esteja viajando na maionese espiritual. E vamos fazer apometria, dar uns comandos e já começar imediatamente. Precisamos perder esta ilusão e daqui a pouco eu compartilho mais com vocês sobre como formar um grupo de apometria seguro, seguro de si e seguro da tarefa para o qual ele se propôs.